Ela atravessou o coração dele, e o homem continuou vivo. A lança entrou pelas costas, saiu pelo peito, sangue escorreu sobre as pedras antigas do templo. Mesmo assim, o guerreiro não caiu, não gritou, não tentou fugir. Apenas permaneceu ajoelhado diante da mulher, sorrindo. A rainha amazona observou o homem morrer lentamente. Quando seus olhos finalmente perderam o brilho, ela retirou a lança do corpo. Então algo impossível aconteceu. O cadáver levantou. A multidão explodiu em aplausos. Milhares de amazonas ergueram as armas para o céu, enquanto tambores ecoavam através da floresta. O morto voltou a respirar, voltou a andar, voltou a sorrir, mas seus olhos já não pertenciam aos vivos. Foi naquele instante que Conan compreendeu que havia chegado ao lugar errado, muito errado. O bárbaro observava tudo escondido entre as ruínas cobertas por raízes gigantes. A chuva caía pesada, relâmpagos iluminavam as muralhas antigas. E pela primeira vez em muitos anos, algo naquele reino fazia até mesmo Conan sentir cautela. Não medo, cautela. Porque homens podem ser mortos, monstros podem ser mortos, feiticeiros podem ser mortos. Mas o que fazer quando a própria morte deixa de funcionar? Durante semanas, Conan ouvira histórias sobre a Floresta Proibida, mercadores desaparecidos, exércitos inteiros que jamais retornavam, caçadores encontrados décadas depois, exatamente com a mesma aparência de quando haviam desaparecido. Nenhuma ruga, nenhum envelhecimento, nenhuma explicação. Os sobreviventes falavam sempre da mesma figura, uma rainha, uma mulher, uma guerreira, uma entidade. Ninguém parecia saber ao certo, mas todos repetiam a mesma frase. A rainha amazona não podia morrer. Conan não acreditara. Até agora. A cerimônia terminou. Os tambores silenciaram. As amazonas começaram a abandonar o templo. A rainha permaneceu imóvel, sozinha, observando a tempestade. Mesmo à distância, ela parecia impossível, alta, majestosa. A armadura dourada refletia os relâmpagos. O cabelo negro descia como uma cascata sobre os ombros. O rosto parecia esculpido pelos próprios deuses. Mas não era sua beleza que perturbava Conan. Era sua idade, ou melhor, a ausência dela. Aquela mulher parecia jovem demais, perfeita demais, como uma estátua viva que existira durante séculos sem jamais mudar. Quando o último soldado deixou o templo, Conan decidiu se aproximar. Movia-se silenciosamente entre as colunas destruídas. Passou por estátuas antigas, por altares esquecidos, por esqueletos cobertos por raízes, até que finalmente chegou ao centro do santuário. Então a voz dela surgiu. Você demorou mais do que eu esperava, Cimério. Conan parou imediatamente. A mão apertou o cabo da espada. A rainha continuava de costas. Mesmo assim, sabia exatamente onde ele estava. Você me conhece? Ela sorriu. Conheço homens como você há muito tempo. Conan aproximou-se lentamente. Dizem que você não pode morrer. A mulher finalmente virou-se. Os olhos dourados encontraram os dele. Por um instante, o bárbaro sentiu algo estranho, como se aqueles olhos observassem não apenas seu rosto, mas cada batalha, cada cicatriz, cada memória. E dizem que você desafia deuses, respondeu ela. O silêncio tomou conta do templo. A chuva continuava caindo. A tempestade rugia acima das ruínas. Então, Conan perguntou, o que você é? A mulher caminhou lentamente até um antigo trono coberto por raízes. Sentou-se, observou a escuridão da floresta e respondeu, sou o resultado daquilo que todos os homens desejam. Conan franziu o rosto. E o que todos os homens desejam? Ela sorriu novamente. Desta vez, havia tristeza naquele sorriso. Uma tristeza antiga, profunda. Mais tempo. O bárbaro permaneceu em silêncio. A rainha levantou-se.
Caminhou até uma enorme estátua partida ao meio. Passou os dedos sobre a pedra. Reis desejam mais tempo para governar. Guerreiros desejam mais tempo para lutar. Amantes desejam mais tempo para amar. Covardes desejam mais tempo para fugir. Ela voltou a encará-lo. Todos acreditam que a morte é o inimigo. Conan respondeu imediatamente. Ela é. Não. A voz da rainha tornou-se mais fria. A morte dá valor ao tempo. A imortalidade destrói esse valor. O bárbaro não respondeu, porque havia verdade naquelas palavras. A mulher caminhou até a borda do templo. A floresta estendia-se até onde os olhos podiam alcançar. Escura, silenciosa, antiga. Quando eu era jovem, acreditava que viver para sempre seria uma bênção. E não foi? Ela riu, pela primeira vez. Mas não havia alegria naquele som, apenas cansaço. Já vi impérios nascerem e desaparecerem. Já vi oceanos mudarem de lugar. Já vi montanhas se tornarem pó. Já enterrei todos que amei. O silêncio voltou. E Conan começou a perceber algo. Aquela mulher não parecia poderosa. Parecia exausta, como alguém carregando um peso impossível. Talvez a verdadeira maldição não fosse morrer. Talvez fosse continuar vivo quando tudo ao redor desaparece. Um rugido distante interrompeu seus pensamentos. As árvores começaram a balançar. A floresta inteira pareceu estremecer. A expressão da rainha mudou imediatamente. Pela primeira vez ela pareceu preocupada. Eles acordaram. Conan colocou a mão na espada. Quem? A mulher olhou para o horizonte, e o que ele viu em seus olhos não era medo. Era algo muito pior. Arrependimento. Os verdadeiros donos desta floresta. Outro rugido ecoou, muito mais próximo. As árvores começaram a cair. Sombras gigantes moviam-se entre a névoa. Algo colossal aproximava-se. Algo antigo. Algo que deveria permanecer adormecido para sempre. E pela primeira vez, desde que chegara àquele reino, Conan percebeu que a rainha amazona talvez não fosse o verdadeiro monstro da história. O rugido ecoou novamente, desta vez tão próximo que as pedras do templo estremeceram. As amazonas surgiram correndo entre as colunas, guerreiras experientes, caçadoras lendárias, mulheres que haviam enfrentado monstros durante toda a vida, mas agora estavam aterrorizadas. Conan percebeu imediatamente. Aquilo não era uma ameaça comum, era algo que até as amazonas temiam. Uma guerreira caiu de joelhos diante da rainha. Eles despertaram. A rainha fechou os olhos, como alguém que já conhecia aquele destino há muito tempo. Quantos? Todos. O silêncio que se seguiu foi pesado, muito pesado. Então a floresta explodiu. Árvores centenárias foram arrancadas do solo. Troncos gigantes voaram pelos ares. A névoa abriu-se e algo colossal surgiu entre as sombras. Conan já enfrentara serpentes gigantes, demônios ancestrais, feiticeiros enlouquecidos, mas aquela criatura parecia ter saído de um pesadelo criado antes mesmo do nascimento dos deuses. Possuía o corpo de uma fera, mas o rosto era quase humano, olhos vazios. Pele negra coberta por símbolos antigos, galhadas enormes surgindo da cabeça e centenas de braços deformados crescendo das costas como raízes vivas. Atrás delas surgiram outras, dezenas, talvez centenas. A floresta inteira parecia movimentar-se, como se o próprio mundo estivesse acordando. As amazonas formaram uma linha defensiva, mas a rainha ergueu a mão. Não, todas congelaram. Conan olhou para ela. Vai deixar essas coisas entrarem? A rainha respondeu sem tirar os olhos dos monstros. Elas não vieram atrás de vocês. Vieram atrás de mim. A primeira criatura avançou. O chão rachou. As muralhas do templo estremeceram. Então a rainha caminhou sozinha em direção ao monstro. Sem espada, sem lança, sem exército, apenas caminhou. As amazonas observavam em silêncio, Conan também.
A criatura parou diante dela. Os olhos vazios encontraram os da rainha. E naquele instante algo impossível aconteceu. O monstro ajoelhou, depois outro. Toda a floresta curvou-se diante dela, mas não era reverência, era acusação. A rainha respirou profundamente, como alguém prestes a enfrentar uma verdade da qual fugira durante séculos. Chegou a hora. Conan aproximou-se. Hora de quê? Ela virou-se. E pela primeira vez desde que a conhecera, o bárbaro viu a verdade escondida por trás daquela beleza impossível. Solidão. Uma solidão tão profunda que parecia atravessar milênios. Hora de pagar. O céu escureceu. As nuvens giraram acima da floresta. Relâmpagos cortaram a escuridão. E a rainha começou a contar sua história. Há milhares de anos ela fora apenas uma guerreira. Uma mulher comum, orgulhosa, forte, ambiciosa. Quando a velhice começou a chegar, ela entrou sozinha na floresta em busca de uma lenda. Uma entidade antiga, mais velha que os próprios deuses, algo capaz de conceder vida eterna. E encontrou. Mas como todo homem tolo que deseja mais tempo, ela jamais perguntou o preço. A entidade concedeu a imortalidade. Seu corpo jamais envelheceria, jamais adoeceria, jamais morreria. No início pareceu uma bênção. Décadas passaram, depois séculos, depois milênios. Ela assistiu amigos morrerem, filhos morrerem, netos morrerem, reinos desaparecerem, civilizações virarem pó. Mas ela permaneceu, sempre jovem, sempre viva, sempre sozinha, e então compreendeu a verdade. Os homens não temem a morte, temem perder aquilo que amam, mas viver para sempre garante exatamente isso. Você perde tudo, de novo, e de novo, e de novo, até que o coração aprende a não amar mais nada. Conan permaneceu em silêncio, porque aquela verdade era mais terrível do que qualquer monstro. A rainha olhou para a floresta. Eu me tornei uma prisão. O quê? Essas criaturas. Ela apontou para os monstros. São os guardiões do pacto. Enquanto eu viver, eles permanecerão presos neste mundo. Conan finalmente compreendeu. A imortalidade dela não era apenas uma maldição, era uma corrente. Ela mantinha algo muito pior contido, algo que tentava escapar havia milhares de anos. Então o chão começou a abrir. Uma rachadura gigantesca atravessou a floresta. Os monstros recuaram. Até eles pareciam assustados. Algo ainda mais antigo despertava. A entidade, a verdadeira entidade, o ser que concedera a imortalidade. O mundo pareceu parar. As árvores morreram instantaneamente. A grama transformou-se em cinzas. A própria luz desapareceu. Então ela surgiu. Não possuía forma definida. Às vezes parecia uma mulher, às vezes uma sombra, às vezes um abismo, às vezes um cadáver gigantesco. Olhar diretamente para ela fazia a realidade parecer errada. As amazonas caíram de joelhos. Muitas começaram a chorar. Outras enlouqueceram imediatamente. A entidade observou a rainha e sorriu. Finalmente. A voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Você quer morrer? A rainha não respondeu, apenas assentiu. A entidade riu. Todos querem viver para sempre, até descobrirem o que significa. Conan desembainhou a espada. A criatura voltou os olhos para ele. E você, bárbaro, também deseja a eternidade? Conan respondeu imediatamente. Não. Por quê? O cimério segurou a espada, olhou para as amazonas, olhou para a rainha, olhou para a tempestade. Então respondeu, porque a vida só importa porque termina. A entidade ficou em silêncio. A rainha sorriu. Talvez pela primeira vez em milhares de anos, um sorriso verdadeiro. A criatura pareceu furiosa. A floresta inteira começou a desmoronar. Os monstros rugiram, o mundo tremia, mas a rainha caminhou em direção à entidade, sem medo, sem arrependimento, sem hesitação.
Durante séculos ela fugira daquele momento. Agora, finalmente o aceitava. A morte não era sua inimiga. Nunca fora. Era apenas o fim natural de uma jornada. E sem fim, não existe jornada. Existe apenas prisão. A entidade tentou recuar. Mas era tarde, porque o pacto só existia enquanto a rainha desejasse continuar. E pela primeira vez em milhares de anos, ela havia escolhido partir. A luz explodiu, o céu abriu-se, a floresta inteira foi envolvida por um clarão impossível. Conan protegeu os olhos. Quando tudo terminou, o silêncio voltou. As criaturas haviam desaparecido, a entidade também. A tempestade cessara. O templo estava vazio. Apenas uma coroa dourada permanecia sobre as pedras antigas. Nada mais. A rainha amazona finalmente morrera. As amazonas permaneceram em silêncio. Nenhuma chorou, nenhuma gritou, porque todas compreenderam. Aquela não fora uma derrota, fora uma libertação. Conan aproximou-se da coroa, observou o objeto por alguns segundos. Depois virou-se e começou a caminhar para fora da floresta. Uma jovem amazona perguntou: "Para onde vai agora?" O bárbaro olhou para o horizonte. Procurar algo que ainda valha a pena viver. Então desapareceu entre as árvores, enquanto atrás dele, pela primeira vez em milhares de anos, a floresta respirava livre.